Olá, meu amigo internauta, você que acompanha o MacuxiCast, o podcast de cultura, política e sociedade de Roraima e da Amazônia. Estamos de volta com um novo episódio. Hoje eu vou conversar com ninguém menos do que a mulher que governou Boa Vista por quantos anos, Tereza? Foram 18 anos. 18 anos. Quando eu cheguei aqui em Roraima, falava-se muito de uma mulher gestora de pulso firme, e eu me perguntava que mulher é essa, porque lá no Nordeste, no Ceará, não tinha muita cultura de mulher em cargos de gestão. E aí, Boa Vista é uma cidade bonita, arborizada, urbanizada, ruas largas. Quem é esta pessoa? Tereza Surita. Passou muitos anos à frente da prefeitura, depois foi deputada federal, voltou para a prefeitura e hoje está almejando chegar a uma cadeira na Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Senado Federal. Tereza Surita, essa mulher que Boa Vista conhece, aprendeu a gostar, desperta amor, às vezes uma pontinha de ódio em alguns, mas é uma personalidade que não dá para passar despercebido. E hoje eu vou conversar com ela, pré-candidata ao Senado, num momento um tanto quanto turbulento da vida política de Roraima. Tereza Surita, muito obrigado pela entrevista. É bom estar aqui com você. Eu que quero agradecer poder estar aqui hoje conversando com você. É uma honra para mim estar fazendo parte do teu programa. E eu espero que eu desperte mais amor do que ódio, né? Porque quando se fala de uma mulher de pulso firme, às vezes pode assustar um pouco as pessoas, achando que é uma personalidade forte ou é alguma coisa assim mais dura, né? Quando na verdade não é nada disso. Mas você já provou que você é muito querida pela população de Boa Vista. Quando eu falo que desperta muito amor e uma pontinha de ódio, você sabe exatamente do que eu estou falando. Até porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Veio disseminar amor e foi crucificado, morto por pessoas que estavam ali próximo. Mas é isso. Nós vamos conversar sobre esse momento político, um pouco sobre a história da Tereza Surita e sobre essa caminhada rumo ao Senado Federal. Como é que você avalia o momento político para começar, sim, de frente, tocando em assuntos já sensíveis? Como é que você avalia esse momento político de Roraima? Saímos de uma eleição suplementar sufocante, que eu cunhei o termo de hospício suplementar, tão louca foi. E chegamos nesse momento em que tivemos o governador eleito que não assumiu e estamos no limbo. Como é que você avalia isso? Eu entendo que nós estamos realmente vivendo um momento bastante caótico da política, né? A questão da eleição suplementar, muita gente não entendeu o que foi que aconteceu. Eu acho que a maioria das pessoas ficaram meio perdidas naqueles dias. E o que valeu uma eleição que você, na verdade, já sabia um resultado, que teve a justiça envolvida no meio e não teve, por exemplo, a eleição entre o Arthur e o Sampaio. O Arthur era candidato, mas não era candidato, né? O Sampaio teve menos votos na urna, mas continua governador. Então, realmente é uma coisa difícil das pessoas compreenderem, mas foi uma eleição suplementar. E eu acho que pouca gente sabia o que é uma eleição suplementar. E ninguém tem obrigação de saber, porque é um assunto realmente cheio de siglas, cheio de coisas que a grande maioria das pessoas não tem nem obrigação de saber. Mas essa eleição suplementar, ela se deu pela cassação de uma chapa, né? E essa chapa cometeu crimes em 2022. E baseada numa justiça lenta, em processo de dinheiro, em influência política, é um processo que não foi julgado. E quando foi julgado, é praticamente em cima dessa nova eleição que nós vamos começar a enfrentar agora. Exatamente. E com regras que quem dita é a justiça, e como se diz, a justiça, você precisa obedecer aquilo que eles dizem que precisa se cumprir. Então, o Arthur não poderia ser candidato pela questão da desincompatibilização,
E foi uma eleição onde ele manteve a candidatura, mas aí os votos não são contados. Isso cria um nó na cabeça do eleitor. Isso né? cria um nó, porque também, na hora de se expressar, você também pode distorcer essa realidade, que eu acho que foi o que aconteceu. Que é o que está sendo feito ainda, né? Eu vou falar aqui, eu vi um vídeo do Arthur esses dias na Praça do Centro Cívico dizendo que chegou o dia 13 e ele não tomou posse como governador eleito. Ora, ele não foi eleito porque ele não podia ser eleito. Desde que ele se apresentou como pré-candidato, nós da imprensa, eu, Irisma Ramos, Sineida Correia, estou citando o nome aqui porque foram pronunciamentos públicos no Instagram. Nós debatemos em grupo de WhatsApp. Ele não tem condições de concorrer porque ele se desincompatibilizou fora do prazo. Mas aí alguém disse para ele que bancaria a situação e ele concorreu, recorreu à justiça eleitoral várias vezes. O registro foi negado, o Flávio Dino, ministro do STF, disse que ele não tinha condições de concorrer, e mesmo assim ele conseguiu, numa coisa bastante curiosa, permanecer o nome dele na urna e tirar a rubrica de subjúdice, 24 horas, pouco mais de 24 horas antes da votação começar, o que causou mais ainda essa celeuma, essa confusão na cabeça do eleitor. E tudo isso faz com que nós estejamos vivendo esse momento em que a gente tem um governador interino, que é o presidente da Assembleia, e não sabe se antes das eleições de outubro vai ter posse ou não vai ter posse dele que tinha os votos válidos. É assim. Só que na questão jurídica, por que não é válido? Porque você tem um prazo de desincompatibilização. E esse prazo de desincompatibilização não foi cumprido. Por quê? 2 meses antes ele era prefeito. Sim. Então ele tinha uma condição de poder usar a imagem de prefeito num tempo muito menor do que exigido por lei. Exato. Então nunca houve falta de cumprimento de um prazo de desincompatibilização para prefeito de capital, para governador, na história jurídica. Existem sim outros casos, mas que não se compara a esse. Então, em função disso, o ministro Flávio Dino falou, olha, você não pode concorrer agora, mas em outubro você pode. Naturalmente. Em outubro você não vai ter nenhum problema, você pode concorrer à eleição e vamos cumprir a lei, porque nós temos que cumprir aquilo que tanto a Constituição como a lei manda. É o que se diz comumente, né? Decisão da justiça não se discute, se cumpre. Pode até recorrer, mas se cumpre em primeiro lugar. E o que houve foi isso, ou seja, ninguém foi vítima desse processo, ninguém foi, tanto que tinha também uma mulher disputando pelo PT, e ela também não pôde concorrer à eleição. E se resignou à decisão da justiça. E que ela obedeceu à lei, e outra pessoa disputou no lugar dela que não entrou na chapa, ou seja, é realmente uma situação inédita. Vou voltar, retroceder aos comentários que eu fiz, que eu dizia que Roraima e o TRE em especial não tinha condições logísticas para realizar esse pleito, e que esse pleito poderia ser feito da forma como foi feito no Amazonas, uma eleição indireta. Foi feito no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas o TRE bateu o martelo, bateu o pé e disse que tinha condições, e depois pediu socorro ao TSE quando a coisa apertou. E ainda teve aquela resoluçãozinha marota para tentar flexibilizar o prazo de desincompatibilização, aumentando a confusão. Então, assim, a gente agora espera que as coisas se acalmem e que se dispute em outubro com as plenas condições jurídicas. E aí ninguém vai contestar nada porque o jogo está valendo. O que eu acho difícil nesse processo todo é a verdade prevalecer, né? Porque você cria, em cima de pesquisa, personagens, você cria histórias e muitas vezes as pessoas, por falta de informação, acreditam naquilo que não é verdadeiro. Então você cria essa confusão que ninguém compreende. Mas agora nós vamos ter, agora, final de julho, começo de agosto, nós vamos ter todas as convenções e todo mundo vai poder participar obedecendo aquilo que a lei manda. Mas todos vão poder participar que não participaram dessa eleição, porque vão estar cumprindo o prazo de desincompatibilização, que é de 6 meses, então é o que vale para outubro.
E aí vamos disputar a eleição, que também eu acho que vai ser uma eleição tumultuada, porque a gente vem de uma história de tumultos, né? E é uma eleição ainda com extremos muito fortes sendo colocado, e, enfim, mas todo mundo com o direito de disputar a eleição. Claro, o ambiente político é bastante polarizado. Roraima, o estado mais, talvez um dos mais conservadores, dizem um dos mais bolsonaristas, e aí o Arthur foi surfar nessa onda. Mas vamos falar da Tereza. Tereza é pré-candidata ao Senado, com uma bagagem enorme de serviço prestado à Boa Vista. É um sonho ser senadora? É um sonho representar Roraima na Câmara Alta do país? Sempre é um sonho para mim ocupar um cargo político, né? Sempre eu gosto muito de política, sempre eu trabalhei com política, passei minha vida trabalhando em política. Eu acredito em política pública, tanto que eu desenvolvi muitos projetos sociais, muitos programas, muito investimento em educação, porque eu acredito realmente que através da política você pode melhorar a condição, a qualidade de vida das pessoas. Então, para mim, sempre é um sonho poder ter esse espaço de trabalho. Eu fui deputada e fui prefeita. E prefeita bem avaliada, o resultado do trabalho. Muito bem avaliado. Tive a condição de fazer de Boa Vista uma cidade muito melhor, uma cidade onde ela não para de ter problemas, não para de crescer, precisa de olhar o tempo todo, mas uma cidade onde nós tivemos um resultado do meu trabalho comprovado pela população até hoje, né, de uma mudança muito grande. Eu tinha como objetivo maior de fazer com que Boa Vista fosse a melhor cidade do norte do país. E acabou conseguindo, né? Boa Vista é uma cidade gostosa, é uma cidade aconchegante, uma cidade bem arborizada, com uma urbanização muito boa. Como jornalista, em alguns momentos da minha carreira, porque você que é administradora pública, você sabe que, por mais que você faça, sempre tem muito por fazer. Né? Claro. Você sabe disso. E por dever de ofício, uma ou outra hora, eu precisei criticar a sua administração. Claro. Você é uma mulher que lê, que acompanha a internet, que está sempre bem antenada, bem informada, mas eu nunca deixei de reconhecer que você é uma grande gestora. Eu sempre, quando fiz crítica, sempre abri esse parêntese. Não é porque eu estou fazendo essa observação que eu não reconheço que a Tereza é uma grande gestora, assim, um modelo de gestora, né? E você tem essa marca, tem esse carimbo que você vai levar e vai poder apresentar para as pessoas que gostam, né? Até sentem, de certa forma, saudade de você como uma mulher presente na política. Eu procurei fazer o melhor que eu pude durante os meus mandatos. E procurei também aprender muito sobre cidade. Então, eu fui atrás de urbanistas, eu fui atrás de pessoas que conheciam o que as pessoas querem para ter uma cidade boa para todos. E fiz aquilo que foi possível fazer durante o meu período. Ocupar a cidade de uma forma onde as pessoas tenham qualidade de vida, onde você olha a criança, mas você está olhando a família, aonde você ofereça nas praças e nos espaços públicos da cidade, lugares onde as pessoas queiram frequentar. Todo esse estudo tem muito a ver com apartamentos, que não é o caso de Roraima, mas aqui nós temos muito calor. Então, você sair para a rua, você sair à noite, você ter uma praça, você andar de bicicleta, você poder correr na cidade com segurança, você ter uma condição realmente de uma cidade que você se sinta bem, foi o nosso objetivo. E ser lugares lúdicos, bonitos, aconchegantes, que dê prazer de estar. Né? Porque sempre eu quis levar, Luiz Valério, o que é o melhor para a população. Então, o mesmo piso que eu fazia no centro da cidade também era levado na periferia da cidade. Foi um trabalho onde a gente procurou chegar em todos os lugares. Agora, Boa Vista é uma cidade grande e uma cidade que precisa, como eu disse, olhar todos os dias. Sim. Porque a conservação dela é uma conservação como qualquer cidade que precisa de Os desafios atenção. nunca diminuem, eles sempre crescem de forma geométrica com o crescimento da cidade. Ou eles né? mudam.
Ou mudam, né? Mas eles nunca terminam. E com isso eu tenho um trabalho a mostrar. Então hoje eu tenho o que mostrar para a população do que eu já fui, da minha forma de compromisso, da minha forma de administrar, para poder buscar hoje uma vaga, uma das vagas do Senado. É uma eleição dura, porque eu trabalhei muito, eu tenho muito que mostrar de trabalho, mas eu não me preocupei em fazer fortuna ou em ficar atrás de recursos que pudessem me garantir disputar uma eleição aonde, infelizmente, pesa muito no estado de Roraima a questão financeira. Agora, você ficou conhecida internacionalmente como a gestora que transformou Boa Vista na capital da primeira infância. Mas esse teu legado está meio que se perdendo na mão de outros. Como é que você se sente vendo que o que você plantou não está sendo regado? Veja, eu não posso, infelizmente, mudar essa realidade, porque a continuidade de um trabalho depende muito do olhar de quem está lá, né? E a questão da primeira infância, ela é comprovadamente um investimento na economia, porque quando você investe na criança, você tem a garantia de que ela vai ter uma adolescência, uma juventude e uma idade adulta melhor. Isso é comprovado cientificamente, inclusive com prêmios prêmios Nobel, Sim. de 2010, se eu não me engano, de 2010. Então, quando nós escolhemos investir na primeira infância, foi em função de que a prefeitura ela tem todos os equipamentos necessários. Então, fica mais barato. Por quê? A prefeitura cuida do pré-natal, a prefeitura cuida da creche, ela cuida da pré-infância, da alfabetização e ela entrega a criança para o segundo ciclo da escola pronta. E quando você cuida da criança com todos os requisitos que o município tem obrigação de cuidar, mas com o olhar voltado para esse tipo de resultado, você também está cuidando da família, você está cuidando da mãe, você está cuidando de toda uma população com o olhar para frente. Então, esse era o objetivo principal de vocês falar na primeira infância. Na primeira infância tem uma rede nacional de pessoas muito especializadas e eu tive a oportunidade de conhecer todos e de trazer para cá essas pessoas para poder fazer com que essa realidade se transformasse. Então, tudo que acontece na cidade, tudo que foi feito na cidade, tem um porquê, tem uma coisa por trás, tem um objetivo. E assim nós trabalhamos e transformamos realmente Boa Vista na capital da primeira infância. Agora, isso não foi a gente que fez, não foi uma coisa da minha vontade. Isso foi comprovado, foi estudado, foi medido, pesquisado e foi avaliado como um símbolo mesmo de Boa Vista. Ao contrário do município, Roraima tem o terceiro pior índice de educação, apenas 3% dos alunos do ensino médio em Roraima têm aprendizagem adequada em matemática e português, é um dos piores índices do IDEB do Brasil, a pior frequência, Roraima perdeu 194 escolas entre 2019 e 2024 e está entre os estados com menor acesso à internet. Num período em que 7 anos, né? 7 anos, em que se falava que Roraima estava guinando, em definitivo, para o desenvolvimento absoluto, que agora as pessoas dizem que vão reconstruir Roraima, sendo que essas pessoas que não conseguiram resolver essa situação estão apoiando. Eu não consigo não fazer essa linkagem, desculpa, não é que eu queira fazer você falar do Arthur Henrique, nem esse podcast é para falar do Arthur Henrique, é para falar da Tereza. Mas a gente está falando de um assunto que ela conhece bem. Você investiu pesadamente em educação quando foi prefeito, na qualidade das escolas, na qualidade do ambiente escolar, que é fundamental para que o aluno se sinta bem na escola, os professores com equipamentos de qualidade, notebooks, recebendo notebooks, Chromebook, quadros interativos para as crianças, tantas coisas. Robótica. E aí, de repente, o Estado não tem isso, não oferece isso. É possível
Vai ser possível para você, como senadora, lutar para ajudar a corrigir essa situação? Isso é uma bandeira minha. Eu sempre coloco isso de uma forma muito forte. Eu sei que Roraima tem muitos problemas e sei também que os problemas não podem deixar de ser discutidos. Agora, na minha avaliação, com o conhecimento que eu tenho de gestão, a educação, ela é um dos pilares mais importantes para você ter condição de oportunidade na vida mais tarde. Você é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso. Qualquer pessoa que tenha condição de ter estudado sabe a importância da educação. Nós temos hoje uma das piores educações do país, como você falou, menos 194 escolas em 7 anos. Quanto mais interior, quanto mais comunidade indígena, a situação é pior. E aí é um desafio que precisa ter um olhar de um governador que queira fazer essa transformação. Porque é uma transformação que você não faz da noite para o dia. Você precisa ter um investimento muito grande nos professores, você precisa investir muito nos gestores escolares, você precisa ter material, o tempo todo você tem que ter, você tem que manter constantemente a avaliação tanto dos professores como dos alunos, ou seja, é continuado o investimento. Ele não pode ser um investimento que vai acontecer esses primeiros 6 meses e no segundo vai faltar depois tudo. Para, né? Tem que ter, girar uma roda que não pode parar. E com a avaliação de que você está saindo dessa situação e mudando a realidade. Eu vejo hoje, o que é muito triste, muitos jovens indo embora de Roraima por falta de oportunidade. E eu vejo também alguns que têm a oportunidade de se formar e não têm onde trabalhar. Então, a situação de Roraima hoje é um desafio. Você tem que ter muito pulso, firmeza, um programa de governo onde você invista o recurso onde é necessário investir. Menos egoísmo e mais colaboração entre quem ainda tem o poder. Por exemplo, hoje eu vi uma matéria onde a prefeitura do município de Boa Vista está tirando um determinado recurso da educação infantil para comprar passagem aérea. É uma coisa que me dói. Por quê? Porque eu sei a importância que é você investir na educação infantil e você dar a condição para que os professores possam ter o resultado esperado. Então, é esse tipo de atitude que realmente a gente tem que evitar. O Estado, ele vai ter que fazer uma reformulação muito profunda na questão do olhar para as escolas e para essas crianças que já perderam muito tempo. Veja, a pandemia foi em 2020, nós estamos em 2026, até hoje nós temos escolas e nós temos situações de crianças que estão online. O que eles aprenderam? Qual é a avaliação? Por que só 3,3% das crianças que saem da escola conseguem interpretar um texto? O que significa isso para a vida deles? Ou seja, é um assunto seríssimo e será uma das minhas principais bandeiras no Senado, eu buscar esse trabalho para poder reverter essa situação do Estado. Quando você declarou apoio ao então candidato à eleição suplementar, Soldado Sampaio, ele foi a público e disse: a Tereza vai me ajudar a transformar a educação de Roraima, dada a experiência, a expertise dela, a partir do que ela fez no município de Boa Vista. Está disposta a encarar esse trabalho? Sim. Um dos acordos que eu fiz com o Sampaio como candidato foi trabalharmos juntos na questão da educação. Não dá para você aceitar um Estado nessa situação. É uma coisa que você vê com clareza a dificuldade que é você manter um jovem da forma correta na escola, comendo direito, aprendendo direito, tendo condição de escolher o que quer fazer da vida, e esse jovem não ter essa oportunidade, essa família não ter essa oportunidade. Uma das coisas mais importantes que eu acho também é que isso não vem dos últimos 7 anos. Isso você já tem mais de uma geração caindo na qualidade da educação. E você acaba que começa a não enxergar mais esse problema. Passa a ser normal a falta dele. É como se não precisasse. A família passa a deixar de exigir aquilo que ela deveria ter o direito de exigir. Sim.
Então, isso é o que mais me incomoda. E não se pode normalizar isso. Exatamente. Não se pode normalizar isso. E você, infelizmente, hoje no Estado, você tem essa condição. Você tem municípios, por exemplo, como o do São João do Baliza, que a escola está fechada há tanto tempo que as crianças vão estudar em São Luís do Anauá. E vira normal. Não é normal. Você consegue lembrar o nome da escola? Porque eu vi tantas matérias sobre uma escola específica de São João da Baliza, eu não consigo lembrar o nome. É uma escola estadual, e eu não me lembro o nome, mas o Kaique está ali levantando já para passar para a gente. Aí eu andei na região sul do estado durante 11 anos da minha vida de jornalista, fazendo o Roraissu, que você chegou a conhecer, um jornal específico para a região sul do estado. Então, o que você está dizendo, as escolas de Baliza, de São Luís do Anauá, de Caracaraí, de Mucajaí, de Caroebe, todas sempre caindo aos pedaços. Eu cansei de fazer matérias, as escolas de vicinais, da Vila Novo Paraíso, tudo continua exatamente igual. E olha que eu já deixei de fazer o Jornal Roraissu, tem o quê? 5 anos, 6 anos? Não, eu disputei a eleição em 2022 e a situação das escolas continuam as mesmas em 2026, com menos 194 escolas. E as comunidades indígenas têm situações assim que é indescritível a dificuldade do que eles enfrentam. É imperdoável, do ponto de vista da gestão pública, deixar que estudantes jovens continuem nessa situação. Né? Agora, veja, você tem, por lei, a obrigação de investir 20% de um orçamento grande hoje, mais de 9 milhões, para a educação. Não era para estar nessa situação. Principalmente com o número de habitantes que nós temos em Roraima. Aqui nós deveríamos ser um exemplo, assim como Boa Vista foi, para o mundo, para o Brasil inteiro. Pela quantidade de recursos que chega e pela quantidade pequena de habitantes. E você não consegue ver o resultado, você não consegue ver a implantação de programas que possam mudar a realidade do pior dos 3, como você colocou, dos 3 piores índices do Brasil. Eu me revolto com isso, porque eu sei que dá para fazer. Eu sou professor, acho que você sabe, eu sou professor do sistema estadual, concursado desde 2002, e eu digo que eu tenho a sorte de atuar nessas duas frentes, como jornalista e como professor. Então eu conheço um tanto da realidade política e administrativa e muito da questão educacional, porque eu estou dentro do sistema. Hoje eu estou lotado na 13 de setembro. Você não tem noção do desafio que é para a gestão, para professores, para a coordenação, lidar com um público que no ano passado era de 85% de imigrantes. Hoje caiu um pouquinho, em torno de 65%. O que é muito alto. É muito alto. Os meninos que vieram da Venezuela ou semi-analfabetos, ou semi-letrados, boa parte não fala português, não entende o português, ainda tem uma parcela que fala um dialeto aral, e é um desafio tremendo para os professores conseguirem ensinar. Então, assim, e o Estado não tinha política pública voltada para essa situação. Tudo isso é preciso ser revisto, né? Tudo precisa ser revisto. Eu acho que a escola hoje, em 2026, existem várias condições de você tornar a escola atrativa para o jovem, porque a linguagem mudou muito. Hoje, nossos jovens estão mudando até o português. Exato. Né? E você não pode ficar alienado a essa realidade. Agora, você não pode fazer de conta que tudo isso não está existindo e de que não é um problema. Olha, a escola estadual Henrique Dias. É essa mesmo. Lá em São João da Baliza. Continua tudo igual. Tudo igual. É caótica, é feia, é suja. Essa aqui está fechada. Está fechada, né? Nunca resolveram o problema, acabou fechando as portas. Ou então faz aquela reforma, que é uma pintura que não muda a realidade do problema mesmo. Porque o problema não é só o prédio, o problema é também interno. Você, como professor, sabe disso. Foi feita a reforma, vou voltar, eu costumo dizer, Tereza, que eu gosto de falar do micro-universo que eu conheço, que ninguém vai contestar e dizer que é mentira. 13 de setembro, foi feita a reforma. Quando
foi feita a reforma e depois de 10 anos entregue à população, a gente ficou, que legal, a escola vai reabrir. O piso já está todo estourado, o piso da área de convivência, do refeitório, está todo estourado, as paredes estão descascando, a instalação elétrica está dando pipoco, enfim, continua, está feio. Ou seja, foi uma reforma maquiagem. Maquiagem. E isso parece que foi feito em várias, né? Infelizmente. Essa foi a forma, né? Essa foi a norma, essa foi a regra de como se administrou nos últimos anos Roraima, na área da educação. Vamos falar de um outro assunto igualmente preocupante. Roraima tem a maior taxa de estupro de vulneráveis. Eu fico assim, eu fico arrepiado porque eu sou pai, eu tive minha filha já é adulta, tem 26 anos, mas ela foi criança. Quando eu me deparo, eu recebo aqui todos os dias as notificações do grupo de WhatsApp da Polícia Civil. São 3, 4, 5 casos por dia de prisão ou denúncia de estupro de vulnerável. Roraima lidera a taxa de homicídio de mulheres no Brasil e ocupa a última posição no ranking de competitividade e segurança. São outros problemas que você, pré-candidato ao Senado, quando chegar lá, vai ter que ajudar a resolver ou amenizar. São várias discussões que a gente precisa fazer lá. São discussões de mudança de lei, discussões onde posso olhar o norte de uma outra forma, porque nós aqui sofremos sim mais, e nós aqui em Roraima, que é o estado mais distante, tudo é mais complicado. E a questão da mulher e da criança, que é outra pontuação que nos envergonha, junto com a educação, é a pior do Brasil. A mulher aqui em Roraima, ela não tem a garantia da proteção. Por uma falha de muito tempo também, de políticas do governo do estado, hoje nós atingimos esse índice. Quando você abriu o programa, você falou que achou interessante, quando ele chegou aqui, falou de uma mulher ocupando o serviço público, e com um cargo como prefeita. E a mulher, ela já tem mais dificuldade de se colocar. A política é um lugar muito machista. Os espaços são muito fechados para as mulheres. Mas agora nós estamos vivendo uma coisa que é em Roraima o pior lugar, mas é uma tendência em todos os lugares, que é essa questão do feminicídio, da violência contra a mulher, que é uma coisa que acontece de graça. E, além disso, essa dificuldade também de enfrentar um problema seríssimo, que é a questão do estupro e da violência contra as crianças. Um questionamento que sempre me fazem, que eu às vezes fico refletindo, será que os casos aumentaram assim estratosfericamente ou denunciar ficou mais fácil, dados tantos canais disponíveis, a internet aí, é possível fazer denúncia anônima, enfim, o que você acha? Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade quando é para falar nesse assunto. E eu acho que, pelos índices que eu tenho acompanhado, os números aumentaram muito. Agora, eu acho que falta um trabalho de uma política onde você possa trabalhar com planejamento para evitar o pior. Quando chega, já chega, e é um assunto complexo demais. Bem complexo, é muito complexo. Porque você envolve uma questão emocional muito grande, uma questão familiar. Quando se trata das crianças, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, são pessoas conhecidas. E quando se trata da mulher, a maior violência acontece dentro de casa. Então, como trabalhar essa situação? E aí, uma coisa que você pode começar a trabalhar desde a escola, junto com os professores, você sabe Sim, disso, claro. né? Tá aí a Lei Maria da Penha, que eu tive a oportunidade de implantar, e tantas outras sugestões que, se a gente se aprofundar aqui, a gente acha. Mas o que eu acho mesmo é que é um assunto que precisa ser discutido. E eu acho que Roraima precisa sair dessa posição. Eu acho que isso é uma questão até, como eu olhava Boa Vista lá atrás, que eu via uma cidade cheia de valas, uma cidade onde não se tinha asfalto, onde não tinha praça, e você fala, não, eu quero transformar isso numa cidade boa, você tem que olhar para essa situação e falar, eu não quero que as mulheres do meu estado passem por isso. Então, como que nós vamos trabalhar e qual é o caminho que a gente pode buscar para mudar essa realidade?
Eu não quero que as nossas crianças sejam colocadas no Brasil como as que mais são violentadas. Eu não quero isso. Nesse sentido, esse governo interino do Sampaio, ele colocou mulheres nas principais forças de segurança, no comando das principais forças de segurança, Polícia Militar, Secretaria de Segurança e Delegacia Geral. Foi uma decisão acertada, na sua opinião? Eu acho que foi. Eu acho que foi uma demonstração de que as mulheres têm condições, inclusive, de conduzir um problema tão sensível como a área de segurança. Porque aqui em Roraima nós temos também esse outro problema. Sim. Né? A questão hoje da segurança pública, ela é uma questão que também precisa ser revista. Em função de que nós, com toda essa imigração, a questão das facções, os jovens que são aliciados, a questão do sistema prisional, ou seja, é um mundo de problemas que para você enfrentar e colocar mulheres à frente dessa situação, é você falar, não, olha, a mulher é tão importante quanto um homem para resolver um problema com essa sensibilidade. Aí você vai falando as coisas, vai trazendo os pormenores, e aí eu vou lembrando das coisas que eu leio e vejo. Durante os últimos 7 anos, se propagou que o sistema penitenciário tinha evoluído, não tinha havido mais mortes, que estava sendo dado um tratamento humanizado, e aí saiu um relatório recente chamando a penitenciária agrícola de Monte Cristo de masmorra. Masmorra. É contrassensual isso, né? O que houve aqui, na verdade, foi a presença da Guarda Nacional. Então, durante esse período, com essa ajuda que veio, foi possível você segurar. mascara uma situação. Agora, se você vai no ponto, tá lá igual. Tá lá igual. Então, é um grande desafio, não só para essas mulheres, mas é um grande desafio para a sociedade de Roraima enfrentar esse problema. E para o governador, que tem que encarar isso também de uma forma a resolver. Porque a nossa segurança hoje, ela é visível a falta dela. Porque não são carros andando na rua, quando muitas vezes falta combustível, ou que falta treinamento, que falta tanta coisa que vai mudar essa realidade. Isso é uma política que precisa ser implantada muito mais profunda, com inteligência, com diminuição dessa loucura que a gente vive hoje, dessas facções que estão cada dia maiores. São planejamentos efetivos que se busque outro resultado. Números. A gente tem que constatar o nosso desenvolvimento com números, índices, onde a gente, quando haja essa avaliação que a gente está discutindo aqui nacionalmente, você fala, olha, nós saímos do último lugar e hoje nós estamos em 10º, mas a gente saiu lá de trás. Então, esse é o desafio que um governante tem que ter, ou qualquer um que ocupe um cargo público, na minha avaliação. Com certeza. É tanta coisa para a gente falar que se nós fôssemos nos deter, a gente passaria umas 3 horas conversando, mas não dá, porque nem a memória do HD aguenta, né? Porque é muita coisa. Mas é muita coisa. Mas a questão por exemplo, falou-se há poucos dias, numa questão delicada, que são as emendas PIX. E aí apareceram nomes de parlamentares atuais que querem também pleitear um cargo ao Senado, de um atual senador, apesar que eles não são o objeto da investigação, mas as emendas que eles direcionaram para os municípios são objeto da investigação do STF, da Polícia Federal. É muito delicado isso, né? Não dá para se fazer política com esse tipo de comportamento, porque os parlamentares e ex-parlamentares não são objeto da investigação, mas quando essa investigação caminhar, é possível que se chegue em algum lugar. Eu entendo que, quando eu fui prefeita, meu último mandato, não tinha emenda PIX. Eu me lembro que meu orçamento de 2019, nós fechamos em 900 milhões. E eu me lembro que quando eu levava aquilo que a gente fazia, as pessoas até falavam, mas você tem esse orçamento e você faz tudo isso? Porque existia um controle muito grande do recurso que você recebia. Você tinha uma prestação de conta muito rígida. Claro, isso era mais difícil para trabalhar, mas você tinha mais clareza para onde o dinheiro ia. Aí chegaram as emendas PIX, chegaram o orçamento secreto,
Chegou tanta coisa nova. Mais um escândalo do orçamento secreto, né? Mais uma vergonha. Que hoje, né, nós temos uma outra condição. Eu falo prefeitura de Boa Vista porque eu conheço lá dentro. Nós saímos de 900 milhões para 3,5 bi, fora as emendas. Então, quer dizer, nós tivemos um salto muito grande. Agora, esses recursos todos, e no caso do que a gente está discutindo, as emendas PIX, eu entendo que precisa ter clareza para onde está indo esse dinheiro. Porque é um dinheiro público, e aí vem a minha avaliação como política. O dinheiro público precisa ser empregado em benefício do público, das pessoas. Então, você pega uma emenda PIX, onde você não tem obrigação de dizer para onde vai, onde você, tempos depois, aparece com escândalos como esse que nós estamos vendo agora, aonde quem direcionou essa emenda não tem nenhum problema para explicar nada. O que você espera de uma política séria numa situação assim? E aí, o que eu acho curioso vem a investigação vai se afunilando, aí vem o Valdemar da Costa Neto de novo, gente. Valdemar da Costa Neto, como o homem que determina para onde vai o dinheiro dos parlamentares, que não tem mandato. Tem o partido na mão, né? Tem um partido na mão, determina tudo, e é modelo de aliado, de padrinho político. É algo assim, é impensável. Um dos maiores... Eu falo isso e aí os processos vêm, mas eu já estou tão calejado. Um dos maiores escroques da política do Brasil, Valdemar da Costa Neto. E eu não estou falando isso à toa. Já foi preso, já foi investigado, já foi cassado, já foi preso de novo. É alvo de investigação, já está sendo alvo de investigação de novo. Então a história política dele e as investigações da Polícia Federal comprovam. É terrível que em 2026 a gente esteja assistindo a tudo de novo. Aí você vem aqui. E sabe, uma coisa só que eu queria te colocar aqui, que é importante para a gente colocar. Isso não quer dizer que a gente seja de esquerda. O que está se colocando aqui é uma realidade comprovada por investigação, por matérias, por conclusões chegadas de resultado que se chegou a isso. Então, não importa, qualquer um, qualquer partido que tenha esse comportamento, não é correto. É condenável. Ontem eu conversava com a presidente do Citran, a Lucinalda Coelho, e eu fazia exatamente esse adendo que você acabou de fazer. Tem algumas pessoas que dizem: Luiz Valério, você é comunista, porque você critica o PL, porque você critica o Bolsonaro. Não, gente, eu não sou. Eu sou capitalista, eu sou jornalista, eu gosto de consumir, eu tenho 3 celulares comigo aqui. Se você for na minha casa, é um monte de parafernália eletrônica. Eu gosto, eu sou capitalista. Agora, uma coisa é você ser de direita ou de centro, e outra coisa é você querer fechar os olhos para desmandos. Não dá. Então, assim, percam essa ilusão de que o Luiz Valério é de esquerda, é comunista. Não sou. Eu sou capitalista, eu gosto de consumir, eu gosto de coisas boas, eu gosto de... Mas a gente, na função de jornalista, tem a obrigação de manter o nosso histórico profissional, combatendo o bom combate, que eu chamo, mostrando as feridas que precisam ser saradas, fechadas, curadas. E o Valdemar da Costa Neto é uma ferida na história política do Brasil. Me desculpem se vocês são partidários, correligionários, admiradores, afiliados políticos, mas não dá para engolir, não dá para não falar enquanto jornalista sobre essa situação. Aí a gente fala das emendas PIX, cai aqui no outro assunto. Roraima tem 4 municípios no ranking dos piores lugares para viver no Brasil: o Iramutã, Alto Alegre, Bonfim e Amajari. Roraima é o 8º estado do Brasil com mais inadimplentes. Hoje eu publiquei uma matéria falando que a soma das dívidas dos inadimplentes ultrapassa 1,4 bilhão de reais. São mais de 200 mil pessoas com o CPF quase cancelado, pendurado no Serasa, na Serasa. E Roraima também é o 7º estado com maior número de famílias abaixo da linha da pobreza. É muita coisa para resolver, é uma tristeza. É muita coisa, e vou lhe falar, não é coisa que você resolve rapidamente. E não é coisa que você resolve sozinho. E também não é coisa que você resolve em torno de pessoas que não têm um compromisso com o resultado.
Não é com emenda PIX que você vai resolver. Não isso. resolve. Não é. É uma força-tarefa É uma força-tarefa. de boa vontade, de competência política, De pessoas experiência, sérias, de seriedade. e aí entra uma outra dificuldade. Isso também não quer dizer que você é uma pessoa difícil por isso, né? Porque muita gente ouve falar, nossa, você fez um trabalho tão bom em Boa Vista, mas eu vejo também muita gente que trabalhou comigo dizer, tive orgulho do espaço que eu ocupei de transformar a cidade como foi transformada. Mas esse trabalho só foi possível porque as pessoas tinham um compromisso com o resultado. Porque a gente sentava na mesa para resolver um problema. E você cobrava. E eu cobrava naquilo que eu sabia da capacidade de quem pode entregar. É porque assim, quando a gente quer algo de excelência, a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar. Mas isso não significa que você está perseguindo ou que você vai fazer com que a pessoa tenha uma condição pior de trabalho. Pelo contrário. Claro. Agora, se não tiver um corpo técnico e pessoas com responsabilidade para mudar uma realidade, nós vamos continuar fechando escolas, a gente vai continuar na mesma situação, com esse número de mulheres sendo agredidas, com as crianças dessa maneira, com a escola, com o resultado que nós temos. Não muda. Porque quem muda, e isso que eu acho importante, não tem um salvador. Não existe isso. A realidade que a gente enfrenta hoje na política, no mundo inteiro, mas principalmente aqui em Roraima, é uma realidade que precisa ter responsabilidade. A gente não pode julgar alguém porque faz um vídeo bonito na internet. Vídeo bonito, qualquer pessoa faz, inclusive usando inteligência artificial. E pesquisa. Porque você cria um personagem. Claro. Agora, você precisa ver a fundo os números, os dados, os índices, olhar dentro da família e perguntar qual é o futuro do meu filho, qual é o futuro do meu neto, como é que meu marido vive do quê? Vive de programa social ou ele tem a carteira assinada? Porque você sabe que aqui em Roraima hoje Sim. Nós temos um número maior de pessoas que vivem de projetos sociais do que quem tem carteira assinada. Então, assim, são muitos os problemas realmente para serem vistos e enfrentados. É preciso deixar de querer ser o tutor de todo mundo e capacitar as pessoas para serem autônomas, né? E dar oportunidade, né? Você não tem um curso técnico que você possa buscar um outro caminho. Você não tem um investimento na agricultura que atinja também o médio e o pequeno produtor. Você, quando fala em desenvolvimento de agro, que se falou durante tantos anos, se beneficiou quem? Você beneficiou alguns com uma condição melhor, que é muito bom. Que tem muito dinheiro para gastar comprando terra, plantando em grande escala, vindo de fora, inclusive, levando embora. Agora, e o pessoal todo que precisa ser olhado, que precisa ter investimento, que precisa ser... O seu Zezinho, o seu João, o seu Mané continua sendo o seu Zezinho, o seu João e o seu Mané lá no lote, passando dificuldade. Passando dificuldade, exatamente. Tereza, a gente precisa afunilar nossa conversa, entendeu? Confesso que fazia tempo que eu cobrava da sua assessoria essa possibilidade da gente conversar. Outro, né? A gente vai dar tempo, acho que dentro dos ditames da legislação eleitoral a gente vai tentar conversar de novo. Uhum. Eu queria essa entrevista fazia tempo, tá aí o Kaique que não me deixa mentir, eu procurei, eu disse que eu queria entrevistar, que era importante. Você é a primeira pessoa que tá que você tem muita coisa para dizer, tem uma história como gestora importante, né? Boa Vista é o que é hoje pela sua mão, pelo que você fez, foram muitos anos na prefeitura, e eu acho que essa caminhada certamente vai dar o que falar, né? Rumo ao Senado. Tá com boa expectativa? É uma eleição dura, como todas as eleições que eu enfrentei, né? É uma eleição onde você tem alguns candidatos com muito dinheiro e eles não estão economizando realmente, você sabe disso, né? Tanto como as pessoas que estão nos assistindo. Aí a gente está falando de uma realidade que veio um paraquedista para cá. A gente tem um paraquedista chegando com apoios importantes, né? Que diz que vai resolver nossos problemas, mas eu acho difícil resolver porque não conhece o nosso estado. Com oração não resolve, né? Não resolve. Porque não resolveu nem o problema do padrinho político, enfim, não vai vir orar aqui, pedir chuva, não vai resolver. Então, assim, chega a ser afrontoso essa questão de jogar alguém aqui e dizer, vamos eleger. Eu acho uma falta de respeito com o nosso povo.
tá? Eu não estou questionando a pessoa, nada contra, mas para você ocupar um cargo como esse, você tem que ter uma história para mostrar. Claro. Você não pode chegar aqui e dizer, olha, agora me mandaram para cá para eu ser senador, para eu fazer o que eles querem. Não é assim. Quais são os problemas do nosso estado? Além de tudo isso que a gente conversou aqui. Hoje Roraima é um estado onde a cesta básica é a mais cara do Brasil. A conta de luz é a mais cara do Brasil. A passagem aérea é a mais cara do Brasil. Quando tem voo. E os impostos que nós pagamos, eles são absurdos. E agora você discute situações onde você não leva em consideração tudo isso, mas eu estou aqui porque eu vou ocupar um espaço porque me mandaram. Não é assim. É desrespeitoso, é inaceitável. Claro, a gente vive numa democracia, pleitear um cargo eletivo é legítimo, mas lá no seu estado, lá onde as pessoas te conhecem, onde você cresceu, onde você tem história política, talvez tenha serviço prestado, que me parece não é bem o caso, né? Orar em praça pública não é prestar serviço à população. Então, assim, a gente poderia conversar mais, mas muito obrigado por ter me recebido. Você vai poder dar sua mensagem final. Eu desejo sorte e sucesso como pré-candidata, que, pelo que você fez, as pessoas vão te dar a resposta, assim se espera, né? Assim se espera. Eu agradeço. Quero voltar. Eu acho que a gente tem um grande número de assuntos para ser tratados aqui. Eu acho que Roraima é um estado, eu entendo Roraima um estado precioso, uma capacidade de desenvolvimento incrível, mas eu estou fazendo política há 30 anos e ouço isso há 30 anos. Eu acho que essa mudança ela precisa realmente acontecer. Quando a campanha começar, eu vou querer entrevistar todos os candidatos, serão candidatos, quando as convenções assim confirmarem, ao Senado e ao governo. Eu espero conversar com Hélio Negão, vai ser meu convidado. A gente vai trocar umas ideias com os demais, como eu fiz quando eu era gestor de jornalismo da Rádio Tropical FM, e entrevistei todos os candidatos ao Senado, todos os candidatos ao governo, e acabei sendo chutado porque eu fui o culpado de não terem se elegido por lá. Mas enfim, essa é uma história para depois. Mais uma vez, obrigado. A gente tem e até história, a próxima. Né? Muito obrigada. Meus queridos, esse é o MacuxiCast, o podcast de cultura, política e sociedade de Roraima e da Amazônia. Esse episódio foi feito para que você continue acompanhando o trabalho da Tereza, porque ela é uma personagem que eu precisava entrevistar, tem história para contar, está aí, você vai poder fazer o seu julgamento, deixe o seu comentário aqui embaixo, siga o nosso canal e até a próxima. Um abraço.